Tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver aqui. Pessoal, código de entrada 889. 889. Então já vamos colocar o código de entrada aí, por favor. Enquanto o professor carrega e configura a aula. Vocês estão me ouvindo bem? Ninguém falou nada até agora. Sim, sim. Vou colocar aqui, afixar o código para vocês. Código de entrada 889. Perfeito. Vamos iniciar nossa aula. Tenho notícias boas, eu tenho alguns recados que é de prática que a gente tem que passar. Não tem como para que vocês sempre não tenham dúvida na hora da realização das suas atividades. Deixa eu começar a apresentação para vocês. Vamos lá. Bom, segunda aula, então, da disciplina, Controladoria e Governança Corporativa. Professor mediador Oscar Pereira que vos fala. Professor regente, professor Jefferson Barbosa. Combinações. Aulas acontecem sempre no horário de Brasília, pessoal. Então, se vocês estão com fuso horário, vamos prestar atenção no calendário de vocês, no ABA de vocês, e aqui no Teams tem um horário certinho das aulas. Pode ser que mude uma aula para outra antes de iniciar a primeira aula? Pode ser. Então, sempre fique lá. Tenha um calendário assim sempre ativo. Entre todo dia, verifique, vê se a aula e a turma está com o horário correto para que vocês não percam o conteúdo, ok? Microfones e câmeras vão estar desligados, tá, pessoal? Para não ter interferências e ruídos durante as explicações dos professores. Caso vocês queiram falar, utilize o recurso levantar a mão, que fica aqui do ladinho das reações, tá? Nas reações, na verdade, vocês levantem a mão que a gente abre o microfone para vocês estarem interagindo. As dúvidas podem ser enviadas no chat, que a gente durante a aula vai estar respondendo, tá? E se vocês tiverem dúvidas após a aula, mande com o Fábio como mediador que a gente vai estar respondendo para vocês. Se o professor não souber, o professor dá um grito no professor Jefferson e a gente junto vai estar sanando a dúvida de vocês. Mas como o professor Jefferson falou na aula anterior, dúvidas tragam pedagógicas do assunto, das avaliações, tragam aqui durante as aulas para que a gente consiga tá esclarecendo para vocês. Quem esteja perdido, calma, gente, calma. Respira, calma. Assista às aulas gravadas, preste atenção na explicação dos professores, que vocês vão conseguir entrar no treino. Fiquem tranquilos, tá bom? Vamos lá. Léo App, pessoal, como que eu faço para o lançamento da presença? No Léo App, assim que vocês abrem o aplicativo, embaixo do nome tem lá, lançar presença. Então, o código de entrada é o 889, vocês vão estar colocando lá e garantindo a presença de vocês na aula ao vivo. E pelo AVA, assim que vocês abrem a disciplina, do ladinho da disciplina tem lá, registrar a entrada. Coloca o código de entrada com os 3 dígitos 889, e a gente vai estar, e vocês vão estar confirmando a entrada de vocês. O código sempre dado no início da aula, então quando vocês entram, eu sei que vocês gostam de entrar um pouquinho antes, mas o código eu só posso dar no início da aula porque ele tem validade de 30 minutos. Então, quando vocês entrarem, ele vai ter uma validade até às 21 horas, tá certo? Então, se vocês não conseguirem estar dentro desses 30 minutos colocando a presença, infelizmente, vocês não vão conseguir colocar a presença. Oi, professora Carla, que bom! Eu vou dar autorização para a senhora, vou dar autorização. Para a senhora, não, para você. Já vou dar autorização, professora. Então, 10 minutinhos no final da aula, assim que finalizar, tiver 10 minutinhos no final da aula, eu vou estar mandando o código de saída, tá, pessoal? Para que vocês consigam registrar a saída. E no final, na hora que vocês registrar, manda um ok lá, manda um feedback. Dá uma avaliada na aula dos atores pedagógicos. Eu e a professora Carla hoje, vai estar substituindo o professor Jefferson, tá? E mantenham o Léo App de vocês sempre atualizado para que vocês consigam não somente registrar a presença e não ter nenhum problema em relação à tecnologia, e também para que vocês recebam as nossas notificações, tá ok?
Pessoal, tem uma notícia muito boa para vocês. O Joia está na sua 16ª edição em 2026. Professor, mas o que é o Joia? É a Jornada de Integração Acadêmica. Então, o que ele é? Ele é um evento acadêmico da iniciação científica. A gente sabe que o ensino superior ele não é focado somente na iniciação científica. A iniciação científica é uma parte do ensino superior, principalmente para quem quer futuramente fazer um mestrado, um doutorado, quer seguir a carreira de docente. Então, o Joia está vindo. Amanhã nós temos uma live, tá? Dia 26 do 8 às 19h30. O professor vai deixar aqui para vocês durante a aula o link para vocês estarem assistindo essa live. Vai ter certificado, tá, pessoal? Fiquem atentos lá que eles vão colocar para vocês terem o certificado. E ela abrange tanto o ensino EAD quanto o presencial. E o objetivo é promover a iniciação científica no ensino superior, tá? Nas instituições de ensino superior, organizar as ações científicas culturais e socializar e divulgar os trabalhos junto à comunidade. Então, a comunidade vai ter acesso a esse trabalho de vocês. Quem já participou nos anos anteriores já conhece. E quem é novo, assista a live. Mas você que já fez também, tem novidades. Então, assista a live de amanhã, tá ok? O professor está colocando aqui no chat depois o link para vocês acessarem. Olá, queridos estudantes. Vou colocar um vídeo rapidinho para vocês, que é um convite da coordenadora para vocês estarem participando, tá ok, pessoal? Olá, neste ano, o nosso tema é Ciência que Conecta, Pesquisa, Extensão e Transformação Social. Acreditamos que a ciência ganha ainda mais sentido quando se conecta às pessoas, às comunidades e aos desafios do nosso tempo. Pesquisar é produzir conhecimento, mas também é compreender realidades, propor soluções e contribuir para a transformação social. A Joia será um espaço de troca de experiências, inspiração e ciência viva. Teremos palestras, apresentações e a socialização de trabalhos que certamente marcarão a sua trajetória acadêmica. E eu tenho um convite especial a vocês. Participem como autor ou autora de resumos científicos. As inscrições estarão abertas de 26 de agosto a 27 de setembro. É simples, basta acessar o link ou o QR Code que está na tela. No formulário, você informará seus dados pessoais, curso, título do resumo e anexará o arquivo em formato Word, seguindo o modelo disponibilizado. Se tiver dúvidas, acesse o site da Jornada de Integração Acadêmica, a Joia da Uniacel. Contamos com a sua participação. Vamos juntos fazer ciência que conecta e transforma. Até breve. Bom, pessoal, vi que o pessoal aqui colocou que tá ruim o áudio, tá travando. Eu vou deixar depois aqui no chat para vocês, tá ok? Eu vou colocar aqui esse convite da professora para que vocês consigam estar vendo esse convite que é muito importante para vocês estarem participando da manhã, tá ok? Outro assunto muito importante para a gente, pessoal, calendário de avaliações de segunda oportunidade das disciplinas 1. Olha que legal. Eu acho que eu falei na aula anterior, mas eu preciso reforçar com vocês. Então, aquele aluno que perdeu as avaliações 1, 2 e 3, no período de 31 do 8 até 9 do 9, vai ter nova oportunidade para fazer. Então, o conteúdo da avaliação 1 da avaliação 1 é a unidade 1, da avaliação 2 é a unidade 2, e da avaliação 3, que é o desafio profissional, é o complemento da 1, 2 e 3. Tá ok, pessoal? Elas têm peso de 1,5 a 1,2 e a avaliação 3 tem peso 3. Então, só aí é 6 pontos, pessoal. Olha a quantidade de pontos que tem para quem não realizou. Professor, tirei nota baixa, não consegui fazer, eu posso fazer de novo? Não. Aí vocês não conseguem fazer a segunda oportunidade sem estar solicitando se você tirou uma nota baixa, tá ok? Então, essa aqui a segunda oportunidade é para quem não realizou, tá ok, pessoal? Solicitação de segunda oportunidade da avaliação 4, que é a avaliação realizada no polo. Também vai estar aberto de 31 do 8 até 9 do 9, só que o agendamento começa de 31 do 8 até 12 do 9. E a realização da prova no polo é do dia 14 do 9 até 26 do 9, e o que vai cair? Unidade 1, 2 e 3, com peso 4. Então, pessoal, vamos prestar atenção nessas datas para que vocês não conseguirem fazer, para que vocês não fiquem sem nota, tá ok? A avaliação no polo, pessoal. Quem já agendou, fiquem atento. Quem ainda agendou,
tem até dia 29/8 para realizar. Professor, eu esqueci, eu não fiz. Aí você vai para a segunda oportunidade. Se você não esqueceu e está agendado, vamos olhar lá e ver a data que você agendou para você não perder a primeira oportunidade. Senão você precisa ir para a segunda, tá ok? Calendário. Pessoal, eu vi que tem bastante gente aqui com dúvida em relação ao dia e o horário das aulas. O que que a gente precisa tomar cuidado, pessoal? Prestar atenção. Existem aulas que mudam de uma disciplina para outra. Então, se vocês estavam no grupo na disciplina passada, agora é outro grupo. Então, o que que vocês precisam prestar atenção? No calendário que tem no Ava de vocês, no Léo App de vocês, e o calendário que tem aqui no Teams. Por quê? Assim que vocês entram na disciplina, olha que tem ali embaixo, ó, meus estudos e avaliações calendário. Nesse calendário vai mostrar o dia e o horário da sua aula. Nossa aula é toda terça-feira, às 20h30. Tá ok, pessoal? Então vamos prestar atenção. Se tiver alguma coisa que não estiver relativo a este horário e este horário e essa data, vocês precisam estar verificando dentro do aplicativo de vocês, abrindo o chamado e verificando por que que não está anexado esse dia, esse horário, tá ok? Professor, tá escrito aqui que é terça-feira, mas é às 19 horas. Então é outra turma, não é essa. Tá bom, pessoal? Aulas gravadas. A gente pede, se vocês conseguirem participar da aula ao vivo, que esse é o momento que estamos aqui, os professores, para vocês tirarem a dúvida, para que vocês consigam esclarecer essas dúvidas ao vivo. Mas eu não consegui, por algum problema que aconteceu, eu não consegui assistir, professor. Como é que fica essa aula gravada? Para você assistir ela, você vai estar entrando dentro da disciplina, vai em meus estudos e avaliações, aulas gravadas, e elas vão ficar dentro do seu Léo App, em ordem crescente de realização, assim que termina a aula. Aqui no Teams, a gente deixa gravado. Acho que eu não sei se eu coloquei, mas eu acho que eu coloquei para vocês aqui. Ela fica gravada para vocês aqui no nosso bate-papo do chat. E 24 horas depois ela está disponível no YouTube. Então vocês têm 3 oportunidades de estarem assistindo essa aula gravada para ver o conteúdo já explicado pelo professor, tá? Trilha de aprendizagem. Professor, eu preciso ler a trilha antes de eu vir para a aula. É o mundo ideal. Se vocês conseguirem ler a trilha antes de vocês entrarem na aula, para que vocês consigam tirar a dúvida da trilha agora na aula ao vivo. O professor vai estar explicando, a professora Carla hoje vai estar explicando o conteúdo para que vocês esclareçam a dúvida agora. É muito importante que vocês assistam a aula ao vivo, tá? E vocês leiam a trilha de aprendizagem, porque é lá que tem o conteúdo, mas aqui a professora vai explicar, mas o conteúdo lá é muito abrangente para que vocês complementem tudo que a professora vai explicar. Tá bom, pessoal? Como que eu faço para acessar? Eu abro a disciplina, meus estudos e avaliações, lá embaixo de aulas gravadas, trilha de aprendizagem. A trilha é composta por 3 unidades, unidade 1, unidade 2, unidade 3. Tá ok, pessoal? Avaliações. Como é que eu vejo, professor? As avaliações já estão todas liberadas? Eu vou clicar na disciplina, vou em meus estudos e avaliações, vou em notas e avaliações e vai abrir as disciplinas. Olha lá, temos já liberado quase todas. A avaliação 1 ficou liberada desde ontem. Ó. Ela vai estar liberada até dia 5/9. Então, de 24/8 até 5/9, a avaliação 1 já está liberada. E a avaliação 2, dia 31/8 até 12/9, ela vai estar liberada. E a avaliação 3, que é o desafio profissional, ela está liberada desde o dia 17/8 e vai estar até dia 12/9. Professor, já quero fazer, já quero entregar. Calma, respira. Vocês têm aí até 12/9. Dá para vocês assistirem até a quarta aula de explicação da professora, para vocês sim aí estar fazendo com tranquilidade. Professor, já li a trilha, já sei fazer, quero entregar. Se vocês quiserem já estar fazendo, o professor vai explicar aqui o passo a passo para vocês fazerem. Dica do professor Oscar, que já falei na semana passada. Agendem já a prova de vocês. Não deixe para a última hora, porque pode ser que não tenha data. Agendem já. Agenda para quando? Agende para pertinho da última aula. Terminou a quarta aula, pessoal. Já vem lá no calendário de vocês, agende hoje, se você puder. Já vai lá, agende essa prova, a prova presencial, já assim que acabar a última aula. Por quê? Isso vai estar fresquinho na cabeça de vocês. As explicações do professor e da professora vai estar fresco na cabeça de vocês. Vocês vão conseguir fazer uma prova com mais qualidade. E o desafio profissional, professor, onde que eu vejo? Assim que vocês clicarem na avaliação 3, clicarem em responder online, vai abrir o desafio profissional. Assim que abrir, vai aparecer esse pop-up. O que que ele diz?
Faça seu trabalho com suas próprias palavras. Utilize aquilo que você leu, estudou e compreendeu. Não use o chat GPT e nem faça plágio de nenhum outro autor. Por que isso, pessoal? Porque imagina vocês quando vocês forem trabalhar na empresa ou quando vocês forem dar aula, vocês vão ter que fazer um desafio profissional todo dia. Aqui vocês têm 30 dias para entregar, mas no dia a dia de trabalho de vocês vão estar com vários desafios profissionais para estar resolvendo todo dia. Aí não vai ter chat, aí não vai ter outro autor que vai estar resolvendo para vocês, é você mesmo. Então faça ele com suas próprias palavras, faça ele com aquilo que você compreendeu. Logo abaixo está falando, os professores têm 30 dias para estarem avaliando, corrigindo e aplicando a nota para vocês. Não é nem o professor Oscar, nem a professora Carla, nem o professor Jefferson que faz essa avaliação, tá, pessoal? Essa correção. A correção é feita por uma equipe própria de professores internos e eles têm 30 dias a partir do momento que vocês entregam o trabalho. Uma notícia boa que não está no slide porque apareceu antes de começar a primeira aula hoje. Todas as notas de vocês de 26/01 já estão disponibilizadas. Eu vi que na última aula alguns alunos colocaram que não tinha saído ainda a nota. Já estou na segunda, já entramos na segunda disciplina, não saiu na nota do primeiro semestre. 100% das notas já estão dadas. Então, se você está com alguma nota que estava esperando, entre lá no seu aplicativo e já dê uma olhadinha, tá ok? E o último que ele fala aqui embaixo, entregue o arquivo no formato PDF. Quando vocês abrem o arquivo Demo Estou Ciente, vai abrir o desafio profissional para vocês. Vocês vão lá embaixo, depois da quinta etapa, tem o template. Vocês vão estar abrindo o template no formato Word, vão estar lendo a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3, vão estar assistindo às aulas, ao vivo, às aulas gravadas, vão abrir o template e vão começar a fazer o trabalho de vocês. Fez o trabalho, vocês vão entrar e pegar a etapa 5, que é o memorial analítico, vocês vão copiar e colar aqui. Lembrando que ele tem que ter no máximo 6.000 caracteres. Vão pegar, vão salvar esse arquivo em Word, que é o template único, em formato PDF. Salvou em formato PDF, vão estar fazendo o upload dele nesse local, vão estar gravando e enviando para a avaliação. Tá ok? Dúvidas que vocês tiverem que não forem pedagógicas, vocês vão estar entrando no AVA ou no app de vocês, em atendimento, novo atendimento, selecionando a equipe para resolver o problema. E tudo que for pedagógico, pós a aula, precisar, fale com o mediador que o professor Oscar vai fazer questão de esclarecer. Se ele não souber, ele vai perguntar para a professora Carla, vai estar perguntando para o professor Jefferson, e eu vou liberar a professora Carla. Regina, só um minutinho que eu já libero para você. Só deixa eu liberar a professora Carla aqui. Professor, eu acho que a coordenação me liberou agora. Ai, que bom, professora! Seja bem-vinda! Obrigada. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Sou a Boa professora Carla, noite. que estou hoje com vocês, né, com essa disciplina de controladoria e governança corporativa. E para mim vai ser um prazer que possamos ter uma aula bem tranquila e proveitosa. Mas pode terminar, professor, com suas Não, informações. não, a formação já passei todas elas. Já. Agora eu tenho certeza que todos estão aqui na expectativa dessa segunda aula. E seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Então, eu sou a professora Carla, professora regente dessa disciplina, né, em outras turmas. Hoje estou aqui com vocês, espero que a gente possa aproveitar bastante esse momento. Desejo que vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje, né, nosso segundo encontro, né, dessa disciplina. Eu vou compartilhar aqui o slide com vocês. Tá Então, aparecendo já, viu, professora? tá certinho? Tá certinho. Tá, obrigada, professor. Então, construa sua própria história com a Uniaselv. Nossa disciplina, Controladoria e Governança Corporativa. Eu sou a professora Carla Pereira Neves, sou a professora regente dessa disciplina. E quando a gente pensa nessa controladoria e governança corporativa, a gente vai pensar nas grandes organizações, nas empresas, onde existe um setor específico em que ele toma as decisões mais adequadas, certeiras, às vezes, né,
dentro das organizações. Então, esse é o papel da controladoria. Ele parte através do planejamento, do controle, das tomadas de decisões que são necessárias para que aquela empresa ela possa ali chegar à sua finalidade. O especialista em qualquer coisa já foi um iniciante. Esse aqui é só para vocês, né, sempre refletirem que vocês podem chegar muito além daquilo que vocês às vezes pensam, né? E a gente sabe que a gente precisa iniciar para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. Então, tenho sempre em mente que um especialista, qualquer pessoa que chegou a um patamar muito alto na vida, ele foi um iniciante, ele buscou, ele lutou, né? E todos nós somos capazes de alcançar também os nossos sonhos. Então, como metas de aprendizagem, nessa disciplina nós vamos estudar, fornecer um entendimento abrangente do controle interno e do gerenciamento de riscos. A gente vai estudar quanto o controle interno dentro da empresa, ele influencia para o desenvolvimento daquela empresa, para o sucesso daquela empresa. E como gerenciar esses riscos? Ah, a empresa vai ficar com medo? Não, mas ela precisa gerenciar os riscos. Ela precisa saber, né, se aquele produto que ela está colocando no mercado, ele vai ter uma aceitação ou não. O que que a gente pode, o quanto a gente pode investir para que a gente também não tenha prejuízo. Então, esse gerenciamento de riscos eles são importantes, são essas análises, são esse planejamento, são essas orientações que a gente tem para que a gente possa tomar uma decisão. Explorar as melhores práticas e estratégias para fortalecer o controle interno e o gerenciamento de riscos, demonstrar os benefícios tangíveis do controle interno e do gerenciamento de riscos, explorar as fontes de informações relevantes para o controle interno e o gerenciamento de riscos e compreender a importância da cultura organizacional na efetividade do controle interno. Nós sabemos, né, que a organização, né, ela precisa ter uma cultura organizacional muito bem efetiva, né? A gente precisa, quanto colaboradores, saber qual é a missão, qual é a visão da empresa, né? Saber o que que a empresa, com que a empresa trabalha, o que ela está buscando para que nós, quanto funcionários, colaboradores, possamos desenvolver nossas atividades e dar o nosso melhor. Então, no tópico 1, controles internos e riscos. O que é de fato esse controle interno, professora? É o conjunto de processos, políticas e procedimentos implementados por uma organização para garantir a eficiência, desculpa, das informações financeiras e a conformidade com leis e regulamentos. Então, é justamente nesse controle interno dentro da empresa que tem as informações mais específicas, mais importantes ali, às vezes até mesmo confidenciais da empresa. Então, nesse controle interno, ele precisa ter o cuidado muito específico das informações que são repassadas ali na empresa, saber o que que pode ser repassado e o que não pode, o que precisa estar ali muito bem resguardado. Ele visa prevenir riscos, ou erros, desculpa, fraudes e outras irregularidades, além de melhorar a governança corporativa. Então, o controle interno ele dá esse suporte, passando as informações que são necessárias para os setores, que eles possam desenvolver suas atividades. Como, por exemplo, sistema de autorização e aprovação de compras. Então, é lá nesse controle interno que vai me dizer, por exemplo, se a empresa ela pode fazer uma compra, se tem, né, dinheiro em caixa que ela pode fazer essa compra, se vai ser aprovado ou não. A separação entre tarefas relativas e manutenção de registros, elaboração de relatórios, é justamente no controle interno que tem um relatório de todos os setores, os desempenhos, o que precisa melhorar, ele que identifica ali os pontos falhos em que a gente precisa melhorar para desenvolver um bom trabalho. E as atividades referentes ao custódio do ativo. Então, o controle interno tem toda essa visão financeira dentro da empresa, do que em que ela pode investir, no que ela não pode investir no momento, qual é o momento mais adequado para fazer aquele investimento que vai trazer um retorno positivo para a empresa. E os controles administrativos? É o conjunto de atividades usadas para organizar, acompanhar e verificar se uma empresa ou organização está funcionando de acordo com o que foi planejado. Quando a gente pensa nesses controles administrativos, a gente vai pensar na parte administrativa, que é justamente na organização, no acompanhar e verificar
se a empresa está de fato organizada, se ela está funcionando de acordo com aquilo que foi planejado em uma reunião. E aí a gente vai fazer por exemplo, a gente pode fazer uma reunião, pontuar alguns aspectos específicos em que a gente precisa melhorar, a gente precisa organizar, a gente precisa acompanhar e verificar o desenvolvimento dessas atividades, justamente para que a gente possa ter as informações necessárias para a gente fazer o quê? As análises estatísticas, que são informações importantes para a empresa, para que ela possa desenvolver ali o seu planejamento no próximo mês. Os estudos de tempo e movimento, relatórios de desempenho, programas de treinamento de funcionários. Então, os controles administrativos dão uma visão geral de como a empresa está caminhando. E aí, quando eu pego essas informações específicas e analiso, eu vou ver se a empresa ela está de fato alinhada com o planejamento que a direção da empresa fez, ou se a gente precisa melhorar em alguns pontos específicos para que a empresa ela possa se desenvolver e trazer ali o resultado esperado. E para isso eu vou fazer essas análises estatísticas, esses estudos de tempo e movimento, esses relatórios de desempenho das atividades, de setores, e esses programas de treinamento de funcionário, que a gente sabe o quanto é importante os nossos funcionários, colaboradores, eles estarem o quê? Treinados, capacitados para desenvolver melhor as suas atividades. Quanto mais a empresa investe nos seus funcionários, nos estudos, na capacitação desses funcionários, a empresa ela tem esse resultado positivo, porque teremos funcionários capacitados, funcionários empenhados em dar o melhor e buscar ali, né, bater essa meta que a empresa sempre vai estar ali direcionando. Então, esses controles administrativos são justamente ali aquele ponto importante dentro da empresa, onde eu vou organizar a empresa. Eu vou organizar ali as diretrizes das empresas, vou acompanhar os processos e vou verificar, né, a partir das tomadas de decisões que nós ali, diretores, tivemos, eu vou verificar qual é o desempenho que a empresa teve depois desses controles administrativos em que a gente analisou e deu ali esses direcionamentos. As organizações e a estratégia. Vocês devem ter aprendido na aula passada que as organizações e a estratégia, elas andam em conjunto, né? Uma depende da outra para que elas possam, de fato, o quê? Se desenvolverem. Então, outra situação é quando uma organização varejista perde ou dificulta as vendas aos clientes devido à burocracia para realizar os cadastros de dados pessoais em seus sistemas. Almeida, 2012, destacou que os controles internos possuem limitações. E aí, quando a gente pensa, né, nessas burocracias, nessas dificuldades que, às vezes, nós mesmos, quanto consumidores, também já passamos em algumas empresas, em algumas situações, às vezes a gente já quer desistir. Ah, não, é burocracia demais, né? Para mim comprar, vamos supor, um aparelho de TV, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que essas burocracias, elas são importantes porque elas asseguram ali, de fato, para a empresa quem eu sou, quais são as informações, né, as informações necessárias que precisam ter de mim enquanto consumidor. Mas, às vezes, nós, como consumidores, nós queremos, às vezes, tudo para ontem, né, muito rápido. Então, às vezes, a gente acaba dizendo que é burocrático demais e, às vezes, a gente acaba até o quê? Desistindo. Mas isso para as organizações, essas estratégias, elas são necessárias. Essa burocracia, ela é necessária para que ela possa se assegurar, ela ter segurança naquilo que ela está vendendo, aquilo que ela está ali, né, fazendo aquele intermédio. Então, e como essas limitações elas podem ser? Erro de digitação, que é muito frequente, de preenchimento e de julgamento por parte dos gestores. Então, às vezes, esses erros de digitação, de preenchimento de algum documento específico e de julgamento por parte dos gestores acabam dificultando essa situação dentro da empresa, desses cadastros pessoais nesses sistemas. Conluio de pessoas que se juntam para praticar fraudes, e infelizmente acontece muito nas empresas, né? Algumas pessoas ali mesmo dentro da empresa acabam ali, né,
se juntando e cometendo, né, essas práticas fraudulentas, e isso acaba comprometendo muitas organizações, muitas empresas. Os controles que podem não produzir as informações para as quais elas haviam sido planejadas. Então, às vezes eu dou um comando, eu quero um controle de certas informações, mas acabo não tendo as informações específicas as quais eu estava buscando. Então, dentro das organizações, a gente precisa saber que existe também algumas situações que elas vão impactar justamente nesse processo, acabam dificultando essas vendas aos clientes. E aí, as organizações, elas precisam estar preparadas para essas situações, buscar alternativas para que esses clientes eles saiam satisfeitos, que essas informações elas possam ser precisas e possam chegar ao remetente correto, que somos nós, ali a empresa que está ali diretamente ligada a esses clientes. E os riscos? Nós sabemos que os riscos, né, dão medo, mas também impulsionam, né? Os riscos, eles são importantes, seja ele na nossa vida pessoal, seja ele também na nossa vida profissional. São eles que te dão um empurrão para te dar o primeiro passo, aí eu quero fazer isso. Às vezes a gente fica, eu só quero, mas a gente não dá o primeiro passo para a gente saber se a gente vai conseguir ou não. E isso também acontece nas empresas. As empresas, elas também não arriscam, né, por qualquer coisa. Elas, elas também têm ali, né, ficam com um pé meio que atrás, justamente por quê? Porque para elas também pode ser uma quebra muito grande. E isso acaba o quê? Falindo algumas empresas de fato elas quebram porque elas jogaram os riscos muito grandes, então a gente precisa ter um equilíbrio naquilo que eu vou arriscar, eu preciso ter segurança, eu preciso saber que se eu der esse passo, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas eu preciso ter ali uma segurança. Então, os riscos é a possibilidade de que algo negativo aconteça, podendo causar perdas, danos ou impactos indesejados, né? Então, professor, então, é bom a gente não correr riscos? Não, é bom a gente correr riscos. Por quê? Porque a gente não sabe o que esses riscos eles podem trazer, mas a gente tem que ter em mente que os riscos também eles podem, né, trazer as perdas, os danos, os impactos indesejados, né? É algo que é negativo, mas que você também consegue aprender com ele. Ele está presente em diversas áreas, como finanças, negócios, segurança e saúde, e pode ser medido e gerenciado para minimizar seus efeitos. Então, a gente vê que os riscos, eles fazem parte, né, de várias áreas, né, específicas, mas que eles também impulsionam para que a gente possa ali ter um outro olhar e buscar outras alternativas para a situação específica. Por mais incerto que seja o ambiente corporativo, é necessário encontrar estratégias para proporcionar um grau aceitável de governabilidade, pois sem isso seria impossível manter uma organização em tempos de crise. Então, quando a gente pensa nas organizações que têm de fato uma governabilidade, uma pessoa que está ali, que está direcionando, ela está administrando, a gente consegue, né, de fato ali administrar, ter estratégias necessárias para que a gente possa ali administrar em momentos de crise. Mas para isso eu preciso ter uma boa governabilidade, eu preciso ter pessoas ali na gestão, ali no topo da empresa que possam ter essa visão de que a empresa ela está andando bem, mas pode ter um momento em que a gente vai passar por um momento de crise e a empresa ela precisa estar preparada para ultrapassar esse momento, né, com segurança e para isso ela precisa ser trabalhada, preparada, né, todo esse planejamento para que quando aconteça um momento desse de crise, a empresa ela consiga se sustentar. Então, para isso, precisa ter o quê? Um bom planejamento. Precisa o quê? Ter tomadas de decisões certeiras para que isso não impacte tão negativamente ali na empresa. Então, como riscos nós temos? Riscos de propriedade associados à movimentação, transparência, aquisição, manutenção e disposição dos ativos, tangíveis e intangíveis. Então, eles afetam diretamente ali a movimentação da empresa, as transferências nas aquisições, naquilo que acaba
impactando diretamente na empresa. Então, são riscos de propriedade. Riscos de processo originam no uso ou na operação dos ativos para alcançar os objetivos empresariais. Então, esses riscos, eles vão diretamente nas operações dos ativos, vão ali nos processos que acontecem dentro da empresa para que a gente possa alcançar os objetivos empresariais. Os riscos comportamentais, vínculos à gestão, e ao desenvolvimento das atividades dos recursos humanos da organização. Então, a gente vai pensar nesses riscos comportamentais, né, ali de que estão vinculados ali à gestão, às tomadas de decisões, dos desenvolvimento das atividades dos recursos humanos da organização, que é também um setor que é muito importante e que dá suporte, né, à controladoria. Então, acaba sendo esses riscos comportamentais. E como exemplo, nós temos risco de propriedade, risco de perdas de ativos críticos da administração, riscos estratégicos ou externos à economia, então são riscos que podem acontecer externamente à empresa, mas que acabam impactando ali na empresa, e os riscos financeiros que a empresa precisa ter, né, uma parte financeira ali muito bem administrada justamente para que esses riscos eles possam, né, estarem num patamar bem baixo. Então, esses são os riscos de propriedade, eles afetam diretamente ali os movimentos mais financeiros e monetários da empresa. Os riscos de processo, riscos de operação humana, riscos de defeito dos equipamentos ou dos processos, fraudes e omissões. Então, quando nós vamos pensar nesses riscos de processo, nós vamos pensar nos riscos, né, da operação humana, porque nós somos humanos e falhamos. Então, eu estou desenvolvendo ali uma atividade, mas eu não prestei atenção e acabei errando em algo dentro daquela produção. Então, são os riscos de operação humana. Eu estava manuseando aquela máquina, mas acabei errando em algum procedimento e acabou afetando ali a produção. Os riscos de defeito dos equipamentos ou dos processos, porque nós sabemos que os equipamentos também eles podem terem defeito, eles podem pararem, né? Então acaba parando todo ali um processo, então há esses riscos também. As fraudes e omissões, né, que também acontecem ali dentro do processo, dentro das organizações, que infelizmente acabam impactando diretamente, né, nesse desenvolvimento da empresa. Os riscos comportamentais, que aí a gente vai falar de quê? De ser humano, né? Das pessoas ali trabalhando no seu dia a dia. Então, a gente vai pensar nos riscos de insatisfação ou desmotivação, eu estar ali na empresa e começar a observar que aquele funcionário está triste, aquele funcionário, ele chega todo dia dando bom dia, alegre, feliz, hoje ele está diferente, ou essa semana ele está mais isolado, então eu preciso ter um olhar mais cuidadoso para com os meus funcionários, porque são eles que dão, de fato, ali esse, como é que eu posso dizer, esse engate ali para a empresa se desenvolver. Então, eu preciso cuidar dos meus funcionários. Eu preciso pensar na saúde mental dos meus funcionários. O que eu posso proporcionar para que meu funcionário se sinta melhor ali no dia a dia das suas atividades? Será que eu posso proporcionar um equipamento mais moderno para que ele possa manusear? Será que eu posso proporcionar palestras, alguma atividade durante o meio expediente para que as pessoas possam ali, né, conversarem, desopilarem, como a gente diz, né? Porque a gente sabe que no dia a dia a gente vai se estressando, a gente vai cansando, a gente às vezes vai desmotivando, às vezes a gente pensa que não é valorizado. Então, eu também preciso cuidar desse meu funcionário, porque meu funcionário é o carro-chefe ali dentro das operações da minha empresa. Então, quanto mais meu funcionário estiver satisfeito, mais ele vai produzir, mais resultado a empresa vai ter, mais lucro eu vou receber como dono da empresa. Então, meus funcionários são uma peça essencial e importante, e eles precisam estar bem para que eles possam entregar um bom trabalho. Riscos da disfuncionalidade dos ambientes de trabalho, é eu colocar as pessoas nas funções que não são adequadas a elas,
né? Então, eu preciso também, às vezes a gente quer ajudar um ou outro colocando ali na empresa, mas às vezes não tem ali o local, ali a função específica da área dele, e a gente vai encaixando, como a gente diz, né? Em algumas outras funções. Então, esses riscos também acabam desmotivando, porque às vezes a pessoa vai empolgada porque ela sabe fazer aquele trabalho, mas teve um desvio de função, ela faz outra atividade. E os riscos de percepção e julgamento, que acontecem em toda a empresa, né? A gente tem a percepção de uma pessoa achando que a pessoa é daquele jeito, a gente faz um julgamento daquela pessoa, e isso acaba ali impactando, né, na convivência diária, porque a gente sabe que dentro da empresa a gente precisa ter uma convivência harmônica para que a gente possa ali ter um ambiente adequado para desenvolver nossas atividades. Então, esses riscos que são diretamente de propriedade, que afetam ali a administração, as estratégias da empresa, os riscos de processo, que são essas fraudes, essas omissões, são os riscos, né, a operação humana, os defeitos dos equipamentos que impactam também no desenvolvimento da empresa, e os riscos comportamentais que acabam afetando a saúde mental dos meus funcionários. Eu preciso ter essa visão, eu preciso identificar para que eu possa trazer ali as soluções necessárias para que esses riscos eles não sejam iminentes, esses riscos eles não afetem, né, o desempenho da empresa. E aí eu vou procurar as melhorias que são necessárias em cada área específica para que eu possa ter o resultado esperado. No tópico 2, nós temos os indicadores de desempenho, e os indicadores de desempenho, né, quando a gente faz uma análise, uma avaliação daquilo que a gente produz ou entrega, e a gente tem ali um feedback, uma avaliação, a gente consegue ali ver como a empresa ela se desenvolveu, se ela teve pontos altos, se ela teve pontos baixos, e aí a gente vai identificar esses pontos, principalmente os baixos negativos, para que a gente possa melhorar dentro desse processo. Os indicadores desempenham um papel essencial na gestão empresarial, pois permitem a avaliação de situações específicas de forma simples e compreensível. Eles sintetizam informações e números, permitindo a mensuração e comparação de fenômenos ao longo do tempo. Então, esses indicadores, eles vão dar aquela visão de que a gente precisa. A minha empresa, ela conseguiu aqui estar acima da média daquilo que foi planejado. Ótimo. Ah, esse mês ela deu uma caída bem aqui nesse ponto, e a gente vai ter que melhorar nesse ponto, buscar alternativas para que a gente possa alinhar o nosso planejamento para que a gente possa ali alavancar aquele ponto que estava negativo. Então, vou buscar alternativas a partir desses indicadores que vão ali me trazer esse feedback dessa avaliação, desse desempenho que a minha empresa ela tem. Um exemplo de indicador amplamente utilizado é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que combina diferentes características em um único número, como qualidade, expectativa de vida, renda per capita e condições de saúde. Justamente o IDH, ele faz esse levantamento, por exemplo, houve um aumento de empregados nesse mês, então, foram pessoas, né, que conseguiram uma nova oportunidade no mercado. Houve uma queda vamos supor, na renda per capita do brasileiro. Então, a gente vai identificar o que foi que afetou essa renda per capita, o que foi ali, se foi a inflação, se foram os juros, e aí a gente vai pesquisar. Houve ali uma melhoria nas condições de saúde. Então, a gente viu que as avaliações dos serviços de saúde, eles melhoraram, e isso impactou, né, na satisfação desse cliente. Mas para isso o quê? Com certeza, a Secretaria de Saúde investiu em capacitação, investiu em melhorias ali na saúde para quê? Pudesse atender um quantitativo maior de pessoas, e que essas pessoas elas ficaram satisfeitas. Então, o IDH é justamente esse índice que a gente faz as comparações, onde a gente consegue ali observar as melhorias, né, esses números que ali apontam as melhorias e também apontam o lado negativo e que a gente precisa melhorar.
Enquanto os indicadores financeiros são elaborados com base em informações financeiras, seguindo princípios e normas contábeis, os indicadores não financeiros não possuem um padrão contábil, né? Justamente porque ele está fazendo pesquisas para ter essas informações. E quando a gente pensa nessas informações financeiras, né, a gente precisa seguir o quê? As normas contábeis que são ali dentro da empresa. E a partir dessas normas contábeis, a gente consegue fazer esses indicadores, é, fazer essas comparações ali dentro da empresa. Exemplos de indicadores não financeiros incluem o índice de satisfação do cliente, a rotatividade, a assiduidade dos funcionários, a quantidade de produtos devolvidos, reclamações, filiais, funcionários e departamentos. Então, esses são exemplos de indicadores que não são financeiros, porque eles não impactam ali no monetário ali da empresa, no financeiro, mas é um índice de satisfação do cliente. Eu preciso saber se meu cliente está satisfeito. Eu vou pegar essa avaliação. Essa rotatividade aqui na empresa, está acontecendo algo que eu preciso melhorar ali dentro da empresa. Então, essa rotatividade, ela não é correta, né? Então, por que essa rotatividade nesse setor? O que que acontece nesse setor? O que as pessoas ali estão envolvidas, elas, elas podem me dar de informações para ter essa rotatividade muito grande? A assiduidade dos funcionários, a quantidade de produtos devolvidos. Então, são essas questões que a gente observa e que a gente busca o quê? As melhorias. A gente busca identificar ali os problemas para que a gente possa buscar as soluções necessárias. Balance Scorecard é uma ferramenta de gestão estratégica usada para ajudar uma empresa a definir objetivos, acompanhar resultados e verificar se sua estratégia está sendo cumprida. Então, é uma ferramenta essencial dentro da gestão estratégica, porque ele traz todas as informações que a gestão, a corporação ali da empresa, ela precisa. Ela precisa definir os objetivos, que são as tomadas de decisões, ela precisa acompanhar os resultados, né? Saber como está a evolução ali da empresa, dos produtos oferecidos, dos serviços, e verificar a sua estratégia, se sua estratégia está sendo cumprida, se aquilo que foi planejado para como melhoria está sendo cumprido ali dentro da empresa e aos, ao entregar os serviços, né, aos clientes. Então, no centro nós temos a missão, visão e valores e estratégias da empresa. Então, toda empresa tem sua missão, visão, né? E os valores e estratégias, justamente porque eles alinhados, eles vão conseguir o quê? Eles vão conseguir ali os parceiros necessários, eles vão conseguir se alinhar com o que é externo e que é necessário para a empresa se desenvolver. Então, dentro dessa missão muito específica e clara que eu passo da minha empresa, eu consigo o quê? Acompanhar a satisfação dos meus clientes, o que que meus clientes eles estão querendo. E aí eu pego, faço essas melhorias e entrego aquilo que de fato meus clientes estão querendo. Eu tenho as financeiras, que elas são importantes, essa parcerias, né, para que a empresa ela possa ali eh, alinhar os seus projetos, alinhar ali também a sua parte financeira. Os processos internos que eles são essenciais para que a empresa ela possa se desenvolver, ela possa estar alinhada, os setores possam caminhar juntos para o desenvolvimento da empresa, aprendizagem e crescimento que é essencial dentro das organizações. As pessoas se capacitarem, as pessoas crescerem, né, ali dentro da empresa. Por quê? Porque é essencial que todos ali que estejam dentro da empresa, eles possam acompanhar as inovações, possam crescer, possam buscar novos conhecimentos que vão agregar dentro das atividades dentro da empresa. E isso vai trazer o quê? Benefícios para a empresa. Quanto mais capacitado aquele funcionário, mais resultados e benefícios a empresa vai ter. Porque ele vai estar ali satisfazendo os clientes e quando um cliente ele está satisfeito, a empresa acaba lucrando muito. Então, esse Balance Scorecard, ele é importante, por quê? Porque a gente vê os alinhamentos necessários e aonde a gente precisa buscar essas melhorias para que a gente possa entregar um melhor serviço, um melhor trabalho, né, da empresa.
Nós temos aqui um relato integrado. Ressalta-se que as informações financeiras são apresentadas nas demonstrações contábeis tradicionais, as quais não contêm indicadores não financeiros, exceto nas notas explicativas. Surgiu um movimento de relato integrado, o qual é elaborado sob o pressuposto do pensamento integrado. Considera que o desempenho de aspectos financeiros é influenciado por aspectos não financeiros. O relato integrado não é um documento. Assim como o BSC, trata-se de um sistema de avaliação da estratégia que pode resultar em um documento, mas o seu objetivo é identificar oportunidades de criar valor em curto, médio e longo prazo. Aqui, esse relato integrado, o que ele diz? Que não tem umas informações que são específicas que vão influenciar diretamente ali no financeiro, mas que ele consegue, através dessa avaliação estratégica, né, identificar a oportunidade de criar valor em curto, médio e longo prazo. Eu não tenho ali, de fato, algo que é concreto para que eu possa me basear, mas que é justamente as demonstrações contábeis tradicionais, porque elas me dão indicadores ali dentro da organização. Mas ele vem elaborar o quê? Um pressuposto de pensamento integrado, né? E aí eu vou pensar nesse desempenho desses aspectos financeiros que é influenciado por aspectos não financeiros. E que, de fato, esse relato integrado, ele não é um documento, mas tipo um processo em que a gente começa a fazer uma avaliação estratégica ali dentro da empresa. Perspectiva do cliente, as participações do mercado, que é o market share, né? Então, o que o cliente quer, né? É justamente nessas participações do mercado. A minha empresa, ela se desenvolver, ela está acessível a esses clientes. A aquisição de clientes, eu consegui conquistar cada vez mais clientes para minha empresa, cada vez mais clientes que compram o meu produto, a minha ideia, né? Que é o que a empresa vende, são as ideias, os projetos. A retenção desse cliente, quando eu penso nessa fidelidade que eu faço ali com o meu cliente, eu dou aquilo que o meu cliente ele está buscando, ele está procurando, então eu acabo tendo essa retenção de cliente, essa fidelização dos clientes. Quanto mais satisfeito o cliente volta ali a buscar os nossos produtos e os nossos serviços. A lucratividade dos clientes, o nível de satisfação dos consumidores, e é sempre bom a gente fazer uma avaliação desse nível de satisfação dos consumidores, saber se o produto que a empresa está colocando no mercado, os consumidores estão satisfeitos, o que precisa melhorar nos serviços prestados, se eles foram muito bem atendidos, se atenderam às necessidades daquele cliente, né? Então é importante esse nível de satisfação dos consumidores, é a empresa entregar sempre o melhor, buscar essas melhorias constantes. Ter esse feedback, quando é positivo, ótimo. E quando ele é negativo, professor? Aí a gente vai buscar alternativas para a gente melhorar naquele ponto em que aquele cliente ele foi direto, né, e especificou que precisa melhorar. E isso ajuda muito para que as empresas elas possam se desenvolver, elas possam melhorar os serviços prestados, os produtos que elas estão colocando no mercado. Então, tanto o feedback positivo, né, que engrandece, né, a qualquer um, nós mesmos, quando recebemos um feedback muito positivo do nosso trabalho, do nosso empenho, a gente fica feliz. E quando a gente recebe um feedback negativo, a gente, claro, nós somos seres humanos, a gente vai ficar com aquela pontinha de tristeza, mas a gente precisa ver, por um lado, de que foram observações específicas e pontuais, das quais eu preciso melhorar para que eu possa chegar, né, a esse profissional de excelência. E novos canais para atendimento aos clientes, que justamente, né, são esses canais em que eu consigo fazer com que a minha empresa chegue, né, a muitas pessoas. E aí são os canais da internet, sejam eles sites, sejam eles páginas, eh, sejam eles, né, Facebook, Instagram e por aí vai. Os meios, né, de comunicação, eles são necessários para quê? Você divulgue os seus serviços, para que você divulgue a sua empresa. Então, é sempre bom a gente estar com as redes sociais atualizadas, com as informações atualizadas das empresas,
para que esse cliente ele possa conhecer o nosso trabalho, possa chegar até a nossa empresa, mas também que ele possa fazer ali as observações que são pontuais e específicas como melhoria para que a gente possa ali entregar o melhor. Perspectiva dos processos internos. A perspectiva dos processos internos é elaborada após a organização definir as perspectivas financeiras e dos clientes. Os processos internos são as diversas atividades da organização que possibilitam realizar desde a identificação das suas necessidades até a satisfação dos clientes. Então, quando eu penso nesses processos internos e os quais eu preciso melhorar, eu preciso primeiro organizar e definir quais são as perspectivas financeiras e quais são as perspectivas dos meus clientes. A partir do momento que eu identifico as perspectivas financeiras que a empresa tem e dos clientes, eu começo a identificar em quais processos internos eu preciso ali das atividades dentro da organização melhorar, né? Quais são as necessidades que precisam ali ter um olhar mais cuidadoso até que esse produto ou esse serviço ele possa satisfazer esse cliente. E aí, quando eu penso nessas melhorias, eu vou pensar no quê? Nos processos de inovação, porque toda empresa precisa acompanhar a inovação, ela precisa estar alinhada com as inovações. Não adianta eu ter uma empresa belíssima e conhecida, mas se ela não foi progredindo, né? Ela não foi o quê? Acompanhando as inovações, ela ficou para trás. Então, eu vou procurar uma empresa que o quê? Ela está moderna, ela está acompanhando as inovações. Então, a gente precisa abranger esses processos de inovação dentro da empresa, trazer aparelhos mais modernos, agilizar processos, tudo isso é através da inovação. A operacionalização e os serviços pós-venda, porque todos esses processos alinhados, eles vão contribuir para que eu possa ter a melhoria dentro desses processos internos da empresa. Mas para isso, eu preciso identificar aonde a empresa ela está falhando, aonde os meus clientes eles estão tendo as necessidades de melhoria para que eu possa satisfazê-los. O indicador chave para a mensuração da perspectiva dos processos internos é a melhoria deles. Então, eu vou buscar as melhorias na minha empresa, eu vou buscar as inovações, eu vou buscar aquilo que há de melhor para dentro da minha empresa para que eu possa oferecer o melhor serviço, os melhores produtos para os meus clientes. Ao aplicar essa filosofia de gestão na organização, os gestores e administradores buscam a melhoria contínua. A abordagem do processo administrativo que enfatiza constantemente a procura de meios para melhorar seu desempenho. Então, eu sou gestora dessa empresa. Eu estou vendo que a gente precisa de melhorias aqui dentro da empresa. Eu identifiquei que a gente precisa trazer as inovações, a gente precisa qualificar os nossos funcionários, então eu vou investir nessas inovações, nessa operacionalização, nesse serviço pós-venda, eu vou investir na capacitação dos meus funcionários, porque é através de todas eh, dessas observações que eu fiz e desses processos em que eu acabo implementando dentro da minha empresa, é que eu vou ter o lucro que eu busco. Eu vou desenvolver melhor meus funcionários, eu vou desenvolver melhor os meus produtos, e com isso eu vou ter o resultado, eu vou ter a satisfação dos meus clientes. Perspectiva da aprendizagem e crescimento, e aí a gente tem o capital humano, o capital da informação e o capital organizacional. Exemplos de indicadores que são utilizados para mensurar a perspectiva de aprendizagem e crescimento são oportunidade de melhoria nos produtos e serviços. Então, eu estou oferecendo algo, né, à sociedade. Então, eu preciso buscar sempre o quê? Essas oportunidades de melhoria nos meus produtos e serviços. O que eu estou oferecendo? Esses produtos. O que eu posso melhorar? Então, o meu cliente ele vai me dar esse feedback. O que eu posso melhorar nos serviços prestados? Precisa melhorar no atendimento ao cliente. Então, eu pego esse feedback e vou investir nessa melhoria ali dentro da minha empresa. Investimentos em pesquisas e desenvolvimento. É importante as empresas elas terem essa visão
de investir cada vez mais em pesquisas e desenvolver cada vez mais seus produtos e serviços, porque isso vai atingir diretamente no quê? Na satisfação desses clientes. Quantidade de novos produtos lançados, então, a quantidade de novos produtos, ele também me traz um indicador de satisfação desses clientes. Investimentos para preservar o meio ambiente podem ser impostos por regulação. Então, eu tenho uma empresa e eu preciso, né, pensar no meio ambiente. Então, o que a minha empresa produz traz malefícios ali ao meio ambiente. Então, eu vou buscar um serviço específico aonde essa empresa ela vai fazer o descarte correto daquele produto ali que vai prejudicar o meio ambiente. Então, eu como gestor, eu preciso também ter esse olhar. Não é só pensar na empresa me trazer lucro, mas eu também pensar na sociedade, no que eu posso proporcionar de bem-estar à sociedade. Aí eu vou pensar no meio ambiente, eu vou pensar ali ao entorno da empresa, tem um terreno baldio, mas que a gente pode fazer um investimento que vai beneficiar ali aquela comunidade, seja uma praça, uma quadra poliesportiva, e isso vai trazer benefícios para a empresa. Então, todas essas questões em que a gente pensa na melhoria para o meio ambiente e para a sociedade, faz com que a gente também tenha um olhar diferenciado dos nossos consumidores. A gente tenha um olhar em que aquela empresa, ela pensa no meio ambiente, ela cuida do meio ambiente. Então, tem empresas, né, que têm certificados, né, ganham certificados justamente por quê? Porque elas têm esse cuidado, elas têm, né, esse olhar mais específico em cuidar do meio ambiente. Investimentos na segurança e na saúde dos funcionários. Então, eu preciso investir em equipamentos, em EPIs, eu preciso investir na saúde desses funcionários, seja através de uma palestra sobre saúde mental, seja um dia que a gente possa tirar o meio expediente para fazer um encontro, um lanche, em que a gente possa ali conversar, dialogar. Às vezes a gente nem conhece muito bem um colega de outra área, porque a gente não tem, né, essa afinidade assim no dia a dia, no trabalho junto, mas que a empresa possa proporcionar esses momentos de lazer, onde ajudam para que as pessoas possam se conhecer, as pessoas elas possam se integrar ali dentro da empresa. Bancos de dados da organização é importante também a organização ter esses bancos de dados atualizados com todas as informações específicas e novos sistemas de informação ou funções do sistema, onde esses novos sistemas de informação eles vão agilizar, eles vão guardar a informação e vão trazer os benefícios ali dentro da empresa. A empresa também criar sistemas onde vai beneficiar ali o desenvolvimento das suas atividades. No tópico 3, a gente vai falar um pouco sobre governança corporativa. Então, o desenvolvimento das organizações e a governança corporativa. De acordo com Silveira, todas as organizações, independentemente de serem com ou sem fins lucrativos, possuem uma estrutura de poder e uma maneira específica de direcionamento. Então, quando a gente pensa nessa governança, é justamente, né, a gente pensar nessa gestão aonde a gente vai ter ali, como é que eu posso dizer, direcionamentos para que a gente possa desenvolver nossas atividades. Isso significa que a gestão corporativa pode adotar diferentes abordagens, tais como autocrática, centralizada, democrática, descentralizada ou institucionalizada. Então, dependendo ali da visão que a empresa tem, da missão, ela tem essas diferentes abordagens. E aí ela vê qual é a mais compatível com os direcionamentos da empresa para que ela possa ali fazer a governança corporativa. A governança corporativa, ela engloba uma ampla variedade de processos decisórios e regras, permitindo inúmeras combinações entre diferentes características. Então, essa governança, ela está ali nesses processos decisórios e nas regras que a empresa tem, justamente para ver o quê? Justamente para ver quais são as melhores alternativas para as tomadas de decisões ali dentro da empresa. Silveira, 2014, aponta como gestão central a
a afirmação de que todas as organizações, de forma consciente ou não de seus líderes, terão uma forma própria de gestão. Então, cada empresa, ela tem uma forma própria de gestão. A minha empresa, ela vai gerir de uma forma. A empresa B, que é concorrente da minha, ela vai também gerir de uma forma diferente aquela visão que ela tem. Então, por isso, cada empresa ela tem a sua gestão específica, ela tem ali os direcionamentos que são compatíveis com as missões e as visões que a empresa tem. E aí a gente alinha para quê? Para que a gente possa colocar no mercado aquilo que o consumidor ele tá pedindo, mas que esteja alinhado com a missão e visão que a empresa ela propaga ali dentro da sua instituição. Afirmamos que a governança corporativa pode ser aplicada a qualquer tipo de entidade, independentemente do tipo jurídico. Até mesmo porque é uma governança corporativa, é um ato de gerir, de você estar ali na gestão da empresa, saber quais são as movimentações necessárias ali dentro da empresa, o que entra, o que sai, quais são as orientações e diretrizes que a gente precisa dar para que a empresa ela possa se desenvolver e ter o lucro que ela busca. O conceito e a prática de governança corporativa é a forma de gestão pela qual organizações são dirigidas. Então, toda vez que a gente pensar nessa governança corporativa, a gente vai pensar nessa gestão que as organizações elas são dirigidas, né? Que dão ali as diretrizes, os direcionamentos para que a empresa ela possa desenvolver suas atividades. Envolve os proprietários, o conselho de administração, a diretoria, os órgãos de controle, afetando também os funcionários e a comunidade em geral. É alicerçada em princípios derivados de códigos de condutas, políticas corporativas e valores, os quais pautam as práticas de negócio e principalmente a transparência sobre o negócio em todas as dimensões. Então, a forma que você está ali gerenciando a sua empresa, o que é importante? Você está alinhado ali com as condutas que a empresa tem, com as políticas corporativas, os valores que a empresa tem, porque isso traz o quê? Transparência, né? É você conhecer que, de fato, aquela empresa, ela tem um nome no mercado a zelar, porque ela tem transparência ali em todos os processos dentro da empresa. A governança corporativa tem grande diversidade de conceitos, sendo que os mais sintonizados com os processos e os objetivos de alta gestão que se observam nas corporações podem ser reunidos em 4 grupos que olham a governança como guardiã de direitos das partes com interesses em jogo, sistema de relações pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, estrutura de poder que se observa no interior das organizações e sistemas normativos que regem as relações internas e externas nas empresas. Eu penso que esse último, o sistema normativo que rege as relações internas e externas nas empresas, ele fala muito, né, diretamente sobre a governança corporativa, que é justamente isso, né? Esse sistema normativo, essas normas, essas diretrizes, essas orientações que ali a governança corporativa, ela rege dentro da empresa, que impacta nas relações internas ali dentro do desenvolvimento dentro das empresas, do desenvolvimento das atividades dentro das empresas, que vai resultar no quê? Na parte externa também da empresa, que é justamente essa satisfação que o cliente quer, esse serviço de qualidade que o cliente quer, desculpa, que traz esses resultados para a empresa. Para Andrade e Rossetti, 2007, os conceitos e valores da governança corporativa estão agrupados em 4 pontos, os quais classificam como guardiã dos direitos, ali é ela que está, de fato, ali diretamente resguardando ali os direitos da empresa, fazendo ali toda a organização dentro da empresa. Então, ela é guardiã de documentos, ela é guardiã ali de decisões, né, específicas que não precisam ser compartilhadas com a empresa. Então, ela guarda ali, de fato, essa empresa, ela protege essa empresa. Sistemas de relações, aonde ela também ajuda nesse processo das relações ali dentro da empresa e também externamente à empresa.
Estrutura de poder, porque de fato ela tem poder decisório ali mediante as situações que precisam ter uma tomada de decisão precisa, e o sistema normativo, porque é ela que rege ali as normas da empresa e que precisa passar essas orientações para todas as pessoas ali que trabalham naquela empresa. Então, de fato, a governança corporativa, ela agrupa esses 4 pontos, que eles são essenciais, que bem trabalhados dentro da empresa, essa empresa ela se sustenta, essa empresa ela consegue se sobressair e ter sucesso. Concepções e valores da governança corporativa. O despertar que trouxe à tona as questões da governança corporativa ocorreu quando Robert Monks expressou uma preocupação significativa com a participação passiva dos acionistas minoritários nas organizações. Nós sabemos que as organizações têm seus acionistas. Claro, alguns são acionistas minoritários, outros, né, são majoritários, mas eles também têm ali, de fato, um peso nas decisões. Esse movimento impulsionou os acionistas minoritários a adotarem uma postura mais ativa, baseada nos valores de justiça e compromisso com as normas legais e estatutárias. Anteriormente, os acionistas minoritários muitas vezes não estavam plenamente envolvidos nas decisões e direcionamento das empresas em que investiu. Então, eles realmente, antigamente, achava-se até que eles não tinham essa importância, né? Que a decisão deles, o pensamento deles, não tinha, né, um peso específico ali nas decisões das empresas. Eles tinham pouca voz e influência nas assembleias de acionistas e na tomada de decisões estratégicas. Essa falta de participação ativa levantou preocupações sobre a proteção dos direitos dos acionistas minoritários e a necessidade de uma governança corporativa mais robusta. Então, a governança corporativa, ela vem justamente para o quê? Para ajudar esses acionistas minoritários a também terem, né, uma voz, um peso ali dentro das decisões que são tomadas nas organizações. Antigamente, esses acionistas minoritários, eles não tinham, né, uma voz muito específica ali dentro das decisões. E a governança corporativa, ela vem justamente para quê? Dar voz a esses acionistas minoritários, mostrar a eles que eles são importantes também dentro das decisões da empresa, mesmo eles tendo as ações menores, eles também têm um peso específico ali nasquelas decisões. Principais modelos de governança corporativa, e aqui a gente tem vários países, e quais são os modelos, né, que cada um achou mais adequado para governar, ter essa governança corporativa. Não há um único modelo absoluto e universal de governança corporativa. É possível identificar 5 modelos clássicos de governança, influenciados pela diversidade cultural e institucional das nações. Essa diversidade resulta em diferentes fatores de diferenciação na governança, tanto internos quanto externos. É como eu falei, cada empresa ela tem um tipo de governança corporativa, que está diretamente ligado a quê? À missão, à visão e ao planejamento estratégico daquela empresa. Então, essa governança corporativa, cada empresa ela tem a sua específica para desenvolver ali suas atividades. Os modelos são o anglo-saxão, predominante dos Estados Unidos e Reino Unido, o alemão, o japonês, o latino-europeu, que é a Itália, França, Espanha e Portugal, e o latino-americano, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Então, cada um desses tem aí sua governança corporativa, né, com as influências baseadas em quê? Nessas tomadas de decisões que cada empresa ela tem para que possa ali desenvolver suas atividades. Os princípios da governança, e a gente vai pensar que é importante, né, estar alinhado a esses princípios da governança. Então, na essência, que é na base, a gente precisa ter ética, ética para desenvolver um bom trabalho, ética ali dentro da organização. Os princípios básicos, que são a transparência, a equidade, que é a igualdade entre as pessoas nos setores, prestação de contas e responsabilidade corporativa também estão como base acima da ética.
Os pilares da governança, nós temos os acionistas, o conselho de administração, a gestão, a auditoria independente, o conselho fiscal, são justamente esses pilares que tomam ali, né, buscam as informações necessárias para que a governança corporativa ela tome as decisões mais adequadas naquele momento. E as melhores práticas vêm da governança corporativa, a sustentabilidade econômica, social e ambiental. É essa governança que ela busca o desenvolvimento da empresa, ela busca o lucro, mas ela pensa também no social, ela pensa no ambiental e na economia ali do, da empresa e ali, na verdade, da sociedade. Os pilares da governança corporativa, que são fundamentais para o funcionamento eficaz do sistema de governança, são os acionistas, o conselho de administração, a gestão, a auditoria independente e o conselho fiscal. São justamente esses pilares que fazem diferença dentro dessa governança corporativa. São eles que vão ali alinhar, vão direcionar e tomar as decisões mais específicas para determinadas situações ali dentro da empresa. E desejo a todos vocês bons estudos. O conhecimento não ocupa espaço, ele liberta. Meu muito obrigada. Professora, que aula fantástica, viu? E é interessante a gente ver no chat que a gente tem aqui pessoal de administração, contabilidade, gestão financeira, e muitas vezes o pessoal confunde, né, professora? A governança corporativa com controladoria, com auditoria interna, com compliance, e todo mundo pensa que é a mesma coisa. E muitas vezes, cada um da sua área de formação puxa a sardinha para o seu lado, né? Vai puxando a sardinha para cá, puxando para cá. E o quanto é difícil a gente ver hoje nas empresas, né, professora? Um sistema que consiga trazer não somente a controladoria, a governança, a compliance e a auditoria interna, cada um fazendo o seu papel, né? Esse, esse seria o mundo ideal, né, professora? Quando a gente vê no mercado, na prática, esse seria o mundo ideal. Mas muitas vezes a gente não consegue ver todos esses agentes que são independentes, mas ao mesmo tempo dependem de um com o outro e atuando da forma correta para que a empresa consiga ver os três lados, que eu sempre falo que existem três lados, né? Consumidor externo, consumidor interno e os sócios. Às vezes as pessoas pegam muito pensando só no sócio, só no sócio, só no sócio, esquece que existe um consumidor externo, que é aquele que paga a conta, que tem um consumidor interno, que é aquele que faz o sócio ganhar o dinheiro, e tem aquele que mantém toda essa estrutura, que é o sócio, né? Então, foi muito ótimas as explicações, que deixou muito elucidada a diferença da controladoria com a governança corporativa, e cada um de vocês, em cada uma das suas áreas, né, perceber o valor de cada um desses agentes que fazem toda a diferença. E hoje, né, professora, a senhora falou de sistemas, né? É tão difícil a gente ter um sistema que consiga mensurar, né, o humano, né, o fator humano, né? Que muitas vezes eu estou fazendo uma tese para o mestrado aqui da UFPB, aqui da Federal da Paraíba, onde eu pego os KPIs, né? Que são os indicadores financeiros e contábeis, um em cada momento, e eu pego os OKRs, que são os objetivos e metas, mais mensurado pelo operacional, tático e estratégico. E tento fazer uma junção desses três para conseguir ter uma tomada de decisão mais assertiva, tanto para os meus funcionários, quanto para o público externo e para os sócios,
né? Não é fácil alinhar todos Não, esses pontos, não é fácil. não é. Então, eu tô montando um sistema, professora, onde a gente consiga, a gente sabe que nada é perfeito, mas onde consiga Sim. mensurar para que o empresário, quando for tomar uma decisão, ele tome uma decisão, mas baseado principalmente ouvindo a sua equipe operacional, tática e estratégica, ouvindo os indicadores que vêm de fora do mercado, que são os contábeis e o financeiro, para que ele consiga apresentar um produto final de qualidade a um preço mais adequado, para que o consumidor se sinta valorizado também. Porque às vezes a gente só pensa em lucro, né, professor? Os empresários, né? Lucro, 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 lucro. Mas quem dá lucro é o próprio cliente que está comprando. E eu não consigo entregar para ele um produto de qualidade, né? O pessoal está desesperado com o código de saída. Já vou passar o código de saída que o professor empolgou aqui nessa. Por isso, professor, que eu penso que quando a gente valoriza ali o colaborador dentro da empresa, isso ajuda muito no desenvolvimento Com da empresa, porque às certeza. vezes, como o senhor mesmo falou, a empresa ela quer o lucro, toda empresa quer, mas a partir do momento que eu não valorizo aquele funcionário, ele não vai me entregar um trabalho de qualidade, um serviço de qualidade, vai estar insatisfeito, vai me trazer problemas ali dentro da empresa, nada mais vai estar alinhado, né? Então, eu preciso ajustar as minhas peças internas dentro da empresa para que eu possa satisfazer o meu externo. Para, a partir desse momento, eu ter esse feedback do que eu preciso melhorar ali dentro da empresa. E se eu não tenho os processos bem definidos, se eu não tenho quem controle, se eu não tenho aquele que faça a auditoria interna, e se eu não tenho aquele que vá fazer, que é a parte do compliance, que vai fazer com que o externo seja feito de forma correta, eu não tenho nada. E muitas vezes todo mundo quer que. Eu falo isso para vocês que estão indo para o mercado de trabalho. Às vezes as pessoas chegam lá e falam assim: ah, vou contratar uma pessoa de controladoria. Ah, então chega lá na controladoria, ah, você faz auditoria interna? Nossa, então, que bom. Nossa, você faz governança? Pronto, achei a pessoa ideal. Mas aí ele quer pagar só o controlador, né, professora? Pois Aí, é. ah, não, você faz compliance também? Não, vem aqui, vou te abraçar, você agora vai ser o cara da gestão da minha empresa. Mas ele esquece que cada um no seu quadrado para que consiga dar um retorno satisfatório, tanto interno como externo. Mas, professora, Exatamente. que aula fantástica. Eu acho que, pessoal, fico bem elucidado o conteúdo, né, professora, da segunda etapa da disciplina. Leiam o terceiro, tá? Venha com a trilha já estudada para que vocês tirem dúvidas e possam já estar partindo para a evolução do trabalho, né, do desafio profissional. Que nem eu falo, né, professora? O desafio profissional, aqui eles têm 30 dias para fazer. Só que quando for para o mercado de trabalho, vocês vão ter que ter um desafio ou vários desafios profissionais por dia. Então, esse aqui é só um preparativo para que quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês realmente sintam e consigam. Nossa professora falou da parte de governança corporativa, que é um grupo de informações para a gente ter um direcionamento dentro da empresa. Olha, eu vou aplicar isso dentro da minha empresa e façam com que isso venha à tona nesse desafio profissional. O desafio está lá, vocês podem ler, tragam dúvidas do desafio aqui para os professores para a gente estar esclarecendo para vocês. Tá ok? Professora, fantástica a aula, muito obrigado pelas explicações fantásticas. Pessoal, amanhã, não esqueçam, a live do Joia, tá? A live do Joia vai ser amanhã às 19h30. O professor já deixou aqui no chat o link para vocês estarem acessando. Além de contribuir para certificado, para vocês terem horas, é bom para vocês saberem como vai funcionar. A iniciação científica, ela é de veras importância para aquele que quer ser acadêmico. Mas eu falo que não só para quem quer ser docente. A iniciação científica é para qualquer escrita que você for fazer de forma formal. Certo, pessoal? Professora, obrigado novamente. Pessoal, um ótimo fim de semana. Leiam a trilha de aprendizagem, participe da live de amanhã e se preparem para a próxima aula semana que vem.
Bom, obrigada, professor Oscar, pela parceria. Obrigada, alunos e alunas, né, por essa troca de conhecimento que ela é importante. Eu desejo sucesso a todos vocês. Uma boa noite, bom descanso. Boa Tchau. noite, professora. Tchau, tchau, pessoal.